Bom dia, alunos. Aqui é a professora Fernanda. Eu vou dar aula de Química nesse período para todos os segundos anos. Então, para as minhas salas e para as salas da professora Tatiane também. Então, antes de começar o nosso primeiro tópico, vou para algumas orientações. Então, vocês devem seguir o horário especial que foi enviado para a coordenação pedagógica para essa semana. Então, podem acontecer mudanças e vocês devem acompanhando essas mudanças através dos e-mails que são enviados para vocês. O nosso objetivo inicial é finalizar o primeiro bimestre. Então, até o dia 24/4, nós vamos finalizar o conteúdo da primeira apostila e vamos fazer uma atividade que vai entrar no lugar da nossa prova bimestral. Mas, à medida que as aulas vão passando aí, eu passo as coordenadas para vocês de como vai ser essa atividade. Então, não precisem ficar agora preocupados. Fiquem também atentos, porque como a gente sabe que toda essa epidemia nós temos informações novas do governador do estado, do ministro da Saúde, fiquem então sempre aí em sintonia com os meios de comunicação oficiais do Bento Quirino, para que a gente acompanhe então essas mudanças que o colégio também vai ficar atento. Eu peço a colaboração de vocês, porque esse tipo de aula também é algo novo para nós, professores, e a gente está tentando, junto com o colégio, junto com a direção, fazer o melhor que a gente pode para suprir essas necessidades, já que a gente tem que ficar todo mundo de quarentena. Então, vamos agora para a aula. Algumas salas minhas já tiveram essa aula, mas algumas salas não tiveram. Então, nós precisamos começar aí da parte que a gente vai cobrar na atividade para nota. Então, para as salas que eu já dei essa aula, serve como uma revisão, e para as salas que ainda não tiveram essa matéria, segue como matéria nova. Debaixo de cada tópico, eu sempre vou indicar qual é a página da apostila para vocês acompanharem isso também pela apostila. Então, fora do horário de aula, vocês podem ler o conteúdo que está na apostila, porque aqui eu vou apresentar na forma de um resumo. Então, a gente começa estudando o que é solução. A solução sempre é uma mistura homogênea. Então, para que a mistura possa ser chamada de solução, ela não pode apresentar divisão de fase. Lembra que nós estudamos no primeiro bimestre que mistura homogênea tem apenas uma fase. A composição da solução são sempre dois componentes. Um que está em menor quantidade, que vai ser chamado de soluto, é o reagente de interesse, e o outro que é usado para dissolver esse soluto, que é chamado de solvente, ele sempre vai estar em maior quantidade. Nós podemos ter diversos solventes, mas o solvente mais utilizado, que vocês vão perceber isso nos exercícios da apostila, é a água. Por isso que ele é chamado de solvente universal. Então, a água vai estar na maior parte aí do que a gente vai comentar. Dentro de solubilidade, então, dessa definição do que é solução, a gente vai estudar o coeficiente de solubilidade, que vai ser representado, então, pela sigla CS. Então, a gente vai para a página 313 da apostila. A definição de coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto, sempre expresso em gramas, que pode ser dissolvida em 100 gramas de água em determinada temperatura. A unidade de coeficiente de solubilidade, então, vai ser gramas para cada 100 gramas de água. Então, como o solvente mais utilizado é a água, o coeficiente de solubilidade já vem através da água aí, na unidade. Geralmente, ele vai ser fornecido em tabelas ou gráficos. Esses gráficos são chamados de curvas de solubilidade e vocês vão ver bastante dessas curvas nos exercícios que eu vou indicar da apostila. Então, tem que saber ler as tabelas e saber ler esses gráficos para resolver. O coeficiente de solubilidade, ele é dependente da temperatura. Então, em todo exercício de solubilidade, antes de resolver, você tem que prestar sempre atenção na temperatura que o exercício está fornecendo. Quando o exercício muda de temperatura, muda também qual é o coeficiente. Eu vou mostrar isso para vocês nos exemplos que eu coloquei aqui para explicar a matéria para vocês. De acordo com o coeficiente de solubilidade, com o cálculo que a gente vai fazer, que o coeficiente de solubilidade ele é um número, um valor em gramas de soluto que dá para dissolver em 100 gramas de água na temperatura informada. De acordo, então, com esse valor e comparando com a solução que foi preparada, a gente pode classificar essa solução. As três classificações possíveis são essas. Então, quando a gente tem menos soluto do que o coeficiente de solubilidade indica, essa solução é chamada de insaturada.
porque ela não chegou no ponto de saturação. Então, se pelo coeficiente de solubilidade dá para colocar 10 gramas de soluto em 100 gramas de água, qualquer quantidade que você coloque abaixo de 10, a solução é insaturada. Quando você coloca exatamente o que dá para dissolver, então exatamente o que é indicado pelo coeficiente de solubilidade, aí a solução está saturada. Você está exatamente no ponto de saturação, que é a quantidade máxima que pode ser dissolvida. Então, pensando no exemplo de coeficiente de solubilidade com 10 gramas para cada 100 gramas de água, se você colocar exatamente 10, a solução está saturada. Tudo que você coloque acima desse ponto de saturação não vai ficar dissolvido na solução. E aí a gente vai ter a terceira classificação, que é supersaturada ou saturada com precipitado. Então, quando você tem mais soluto do que é indicado pelo coeficiente de solubilidade. Essa quantidade que é colocada a mais, se ela ficar dissolvida por algum instante na solução, aí a solução é chamada de supersaturada. Mas é uma condição, como vocês podem ler na apostila, que ela não é instável. Ela não é estável, ela é extremamente instável. Então, a solução não gosta de ficar nessa situação de supersaturada, que é essa quantidade a mais dissolvida na solução. Então, naturalmente, ela caminha para a condição de saturada com precipitado. Então, essa quantidade que está a mais, ela vai precipitar e ficar no fundo do recipiente. Essa quantidade sólida que fica no fundo, ela pode ser chamada de precipitado ou de corpo de fundo. Então, é como quando a gente prepara o leite com Nescau. O leite seria o nosso solvente, o Nescau é então o soluto. Você vai colocando o Nescau na solução e o leite vai ficando marrom. Quando você passa a saturação, quando você passa a capacidade do leite de dissolver o Nescau começa a ficar então depositado no fundo. Esse Nescau depositado no fundo é o que a gente chama de precipitado. Como é que eu vou saber se a solução é supersaturada ou saturada com precipitado? Através do texto do exercício. Se o texto do exercício disser que tem a formação de precipitado, saturada com precipitado. Não tem a formação de precipitado, então é supersaturada. Então, essa condição é sempre quando você tem mais soluto do que é indicada pelo coeficiente de solubilidade. Então, aqui vai o exemplo. Então, nesse exemplo, foram misturados a 50 graus Celsius. Então, como eu disse, sempre tem que ter a temperatura para que a gente possa encontrar o coeficiente de solubilidade. 70 gramas de cloreto de sódio, a fórmula do cloreto de sódio é NaCl, que é o nosso sal de cozinha, com 200 gramas de água. Aí, então, nesse exemplo, o coeficiente de solubilidade foi dado através de uma tabela. Então, você tem o coeficiente aí em gramas de NaCl, que podem ser dissolvidos em 100 gramas de água. E as temperaturas, que vão ser as temperaturas usadas nos exemplos. 0 graus Celsius, 50 graus Celsius e 90 graus Celsius. Aqui, então, vão 3 exercícios que a gente vai fazer com esses dados e a resolução desses exercícios eu vou colocar um link para que vocês acessem, que eu vou gravar um vídeo, então, para explicar a resolução de cada uma dessas letras aqui do exemplo. Assistindo, então, a resolução desses exemplos, espero que vocês tenham entendido como a gente vai trabalhar com coeficiente de solubilidade e esses são os exercícios que eu recomendo, então, que vocês façam. Na aula de amanhã, conforme o cronograma aí que está previsto para vocês, na aula de amanhã, então, eu corrijo esse exercício com vocês. Mas é muito importante que vocês tentem fazer antes, para que já comecem a surgir as dúvidas. Porque aí na aula de amanhã, quando eu fizer a resolução, vocês já podem ir perguntando aí pelo chat, para a gente ir conversando sobre essas dúvidas. E também hoje, durante aqui o nosso horário da aula de hoje, quem já tiver, começar a resolver, já começar a ter dúvidas, pode também mandando, que durante o nosso período de aula eu respondo essas perguntas para vocês, tá? Então, cliquem aí no link e assistam o exemplo. Bom dia para vocês e boa sorte para todos nós.